Gostaria rapidamente de abrir as nossas Bíblias, juntamente com vocês, no livro de Atos, capítulo 14. Eu gostaria de um copo de água, se possível, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos, se pudesse dar um título para essa mensagem, seria a ousadia da pregação de Paulo. Paulo era ousado na pregação, né? É algo que tem incomodado o meu coração. A forma com que nós pregamos, não somente de palavras, mas a forma com que a gente vive, tem que ter ousadia, intrepidez, coragem, vindas do Espírito Santo. E o Senhor vai nos usar em nome de Jesus. Atos capítulo 14, diz assim a santa palavra do Senhor: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios a irritarem-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pela mão deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam em favor dos judeus, outros em favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhes chuva no céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. De Atália navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Até aí, queridos. Desculpa a leitura longa, mas o Senhor tem uma palavra especial para nós essa noite. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que ela é vida, que ela é cura, que ela é remédio, que ela é poder do Espírito Santo para as nossas vidas, Senhor. Agora
agora nos reveste, Senhor, com uma unção, Pai, especial, para falarmos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Estamos sedentos e famintos da Tua presença nessa noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse trecho, basta uma simples leitura para a gente ver, né, as maravilhas que Deus fez ali nessa cidade. O evangelho estava sendo pregado poderosamente por apóstolo Paulo. E quem estava com ele estava na mesma pegada, ali no caso Barnabé. Depois Paulo se separa de Barnabé e acompanha com ele Silas, e ele continua a obra que Deus havia designado, e plantam muitas igrejas. O evangelho começa a se alastrar poderosamente. E graças a essas missões, hoje nós estamos aqui com o evangelho que foi pregado aos nossos antepassados, por meio das missões que começaram com o apóstolo Paulo. Então, queridos, não havia perda de tempo. A primeira coisa que eu fico notando aqui, é algo que me incomoda como cristão hoje, é que eles não perdiam tempo, não tinham preocupações com questões secundárias. Paulo não perdia a oportunidade, né? A preocupação dele era ser movido pelo Espírito Santo para salvar e converter o coração daqueles incrédulos. O maior número de pessoas possível era aquele que Paulo buscava. Afinal, o evangelho nada mais é do que isso, né? Vida, a vida de Deus, o poder de Deus, a manifestação visível, tangível do poder de Deus, do plano de Deus para nós, para a humanidade, que é o amor, que é a salvação. Amém, queridos? Esse é o plano de Deus. Então, é poder, é estilo de vida, são boas notícias, não tem nada a ver com comida, com bebida, com vestimenta, com estilo de roupa, com costumes, com bem em casa, carro. Queridos, isso tem a ver com eternidade. O poder de Deus, o evangelho de Deus, tem a ver com a eternidade. Todas as outras coisas são transitórias. E quando nós passamos a entender isso com mais fervor, nós deixamos de nos preocupar com outras coisas menos relevantes. Nós nos preocupamos em levar esta palavra da salvação, não somente falando, mas vivendo, sendo referência, procurando viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, porque nós desejamos pregar o evangelho. Então as coisas transitórias, elas devem ocupar o lugar que lhes é devido, o lugar para depois. E é por isso, queridos, que eu me recuso a aceitar algumas práticas que parecem estratégias de marketing, estratégias empresariais, que só visam o lucro de instituições, ou o alcance do poder por um pequeno grupo em detrimento de uma massa que segue obedecendo aos maiores absurdos que são ditos e que são ensinados. Não. Precisamos parar, e aí precisamos sempre fazer uma reflexão para nós mesmos, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto cristãos. Os nossos púlpitos de hoje em dia estão repletos de mensagem de autoajuda, onde você prega um evangelho destinado a se sentir bem, a fazer você se sentir bem, quando na verdade o Senhor Jesus quer que nós nos sintamos enojados dos nossos pecados. Ele deseja que nós sintamos repugnância da nossa vida como ela é. E que se ela não tiver tão assim repugnante de práticas ilícitas, amém, que nós nos sintamos encorajados a pregar o evangelho àquele que está. Amém, queridos? Isso precisa mover o nosso interior. Mas todos nós temos uma natureza miserável que precisa ser confrontada diariamente com a luz do evangelho de Cristo. Então, precisamos ter essa necessidade de Deus. E as nossas igrejas, por sua vez, muitas delas, estou falando em nível de Brasil, principalmente, que onde nós vemos a situação mais real, mais de perto. Nós vemos que muita gente se preocupa em ser consumidora de um serviço. Afinal, ali você entra, você senta, você paga, infelizmente, valores que são cobrados, né? Valores altíssimos, né? Campanhas disso, campanhas daquilo, né?
Tem o trízimo agora, inventaram o 30%. Aí vão dando o nome de primícia, mas aí você dá a primícia, você também não pode deixar de dar o outro. Então você tem a primícia, o trízimo, o dízimo, a campanha, a oferta, e aí você vai enriquecendo um sistema opressor e escravizador. E por outro lado, quem investe deseja o quê? Deseja ouvir aquilo que lhe agrada. Ninguém deseja ser confrontado e deseja receber alguma coisa de Deus. Mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Este tipo de evangelho não é o evangelho que nós conhecemos, o evangelho que cura, que liberta, que transforma as vidas. Então é sempre importante e frutífero que nós voltemos à reflexão da palavra de Deus. Eu não tinha esse tipo de discurso, esse tipo de sermão há uns anos atrás, mas conforme a gente vai vendo a situação da nossa igreja, da igreja brasileira, a gente vai ficando indignado. Eu sempre fui e continuo sendo a favor da unidade do corpo de Cristo. E o que é igreja de verdade vai se achegar, vai se unir. Igreja é atraído e atrai por igreja, porque nós somos irmãos em Cristo e temos irmãos em outras denominações também. Mas aquele que não é igreja, logo não casa muito. E o evangelho que não é pregado de acordo com a palavra do Senhor, esse também vai se colocando à margem por si só e vai entrando numa esfera de outras coisas, de modo que nós hoje em dia já temos tantas categorias, tantas ramificações, não só denominações, mas tantos ramos. Tem denominacional, pós-denominacional, tem pentecostal, neopentecostal. Dentro dos neopentecostais tem aqueles que começaram bem e continuam direitinho. Tem outros que nem se sabe mais o que é a reunião. Já tem sincretismo que você não sabe se entrou numa religião de matriz africana ou se é evangelho. Porque uma parte do culto tem Bíblia, outra parte tem uma série de sacrifícios que a gente não entende o que é aquilo. Precisamos voltar para a seriedade desta palavra. E o evangelho foi pregado ali por Paulo e por Barnabé com ousadia e coragem. É o primeiro ponto. Depois de feita essa introdução com vocês, eu gostaria de enfatizar que Paulo e Barnabé ali tiveram ousadia e coragem. Algo que talvez falte um pouco para nós, como igreja talvez, como cristãos dentro do nosso ambiente. Talvez falta um pouco de punch, né? Falta um pouco de pulso, de coragem, de iniciativa. O texto que a gente inicia lendo aqui, no capítulo 14, nos mostra Paulo, Barnabé e alguns outros discípulos, que no finalzinho do capítulo 13, você vê que eles foram chutados, literalmente, da Antioquia da Pisídia, que era uma região, uma cidade, e eles foram colocados para fora da cidade por pregar o evangelho. Os cidadãos daquela cidade não queriam saber de Jesus, mas mesmo assim eles estavam lá, foram colocados para fora. E não era aquela história do tipo, uma missão diplomática, olha, vocês não são bem-vindos aqui, não. Eram colocados a pontapés, a pedrada, era assim que funcionava naquela época. E num simbolismo interessante, né, ensinado pelo próprio Jesus Cristo, eles sacodem a poeira dos pés lá na Antioquia da Pisídia, depois de serem colocados para fora, que não significava, estou me lixando para vocês, você não me aceitou, então fique. Não é um sinal disso. Significa, esse sacudir os pés, significa, eu não sou responsável pelo que acontecer daqui para frente, porque vocês foram alertados. Esse é o sentimento que nós temos que ter. O primeiro grande ensinamento para nós aqui, querido, é que jamais deixemos de pregar o evangelho. Há pessoas que não vão ouvir, há pessoas que vão nos ridicularizar, há pessoas que vão rir, e há pessoas que vão aceitar. E não vamos correr o risco de deixar de pregar porque alguns vão rir ou alguns vão ser desidiosos, mas vamos nos concentrar naqueles que possivelmente vão ouvir. Então, queridos, não perca a oportunidade, às vezes por temor ou por vergonha, ou então por desacreditar que aquela pessoa, nossa, logo aquela não, às vezes a gente
cai numa incredulidade tão antibíblica e tão em antítese com o que a gente mesmo acredita, que às vezes a gente pensa assim, aquele lá, puxa vida, né, seria um grande milagre, mas a gente fica olhando como se aquela pessoa fosse assim, impossível de ser alcançada, irremediável. Querido, não perca a oportunidade. Às vezes a gente se cala, se acomoda, se esconde, mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Não carregue a responsabilidade de ter podido falar de Cristo, mas não ter aproveitado a oportunidade. É muito sério isso. Alerte, viva o Evangelho. Vivendo o Evangelho você vai ser já uma referência, mas abre a tua boca, ensine. Não sabemos o que a vida nos reserva, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para amanhã com essa pessoa que você está, talvez, sabendo que há algum problema que você pode ajudar. Talvez você não tenha o dinheiro que ela precisa, talvez você não tenha a felicidade momentânea de um casamento reconstruído para ela, talvez você não tenha nada, mas o que você tem é mais do que o suficiente, a palavra de Deus. É a presença de Deus que pode invadir aquela pessoa por meio da sua vida. Então não sabemos. Isso não significa também ser aquele chato religioso que sabe muito versículo, mas não sabe o conteúdo, não tem misericórdia, não tem perdão, não tem amor, não tem sal. É carregado no sal, parece colocar 1 quilo de sal também, sal demais. O sal tem que ser na medida certa. O pastor Zacarias pregou aqui no culto da unidade sobre o sal. Sem sal não dá, mas com 1 quilo de sal também não dá, não desce, é intragável. Haja água da vida para acabar com o sal dos religiosos que é colocado em excesso na comida. Então, querido, isso não significa ser um chato religioso que fica tentando converter as pessoas a fórceps, ou então a convidar simplesmente para a igreja. Vem na minha igreja, porque na minha igreja é bom, na minha igreja é certo. Aí o cara prega, não prega, né? Convida para ir à igreja. Pregar o evangelho, pense, é mais do que isso, é muito mais. Às vezes a gente ganha uma vida e ela vai congregar em outro lugar, amém, o reino de Deus está sendo povoado. É óbvio que nós queremos pessoas aqui com a gente, mas queridos, há uma diferença brutal entre congregar e frequentar um determinado lugar, uma confissão religiosa qualquer. Então, não é ser um chato, então, é deixar claro que existe para aquela pessoa uma saída, uma esperança, algo que mude, que faça sentido na vida dela. Afinal, fez sentido com você. Aquilo que faz sentido para você é aquilo que você tem que passar para as pessoas. A não ser que você viva de mentira o evangelho, o que não creio ser verdade. Porque conheço vocês, né? Me conheço. Então eu sei que nós temos algo maravilhoso para oferecer, que é o nosso tesouro, que está nos vasos de barro que somos nós, mas o tesouro é preciosíssimo. Então, Paulo está ali entrando na sinagoga, falando de tal modo que muitos creram nele. E para judeu crer em Jesus, da forma com que Paulo o anunciava, era um acontecimento mesmo. E porque o judeu precisava ver, o judeu não aceitava em hipótese alguma a ideia de uma pessoa que se dissesse Deus. E foi o que Jesus fez, porque Jesus era Deus, algo que eles não compreenderam. Então, quando vinha alguém dizer que Jesus era o Filho de Deus e o Messias a quem eles esperavam, e a quem eles tinham apedrejado, e a quem eles tinham rejeitado, eles se iravam, e eles partiam para cima. Tanto é que houve uma confusão aqui. Onde Paulo estava tinha confusão, né? Onde ele estava sempre tinha uma confusão, um quebra-pau, alguma coisa. Porque Paulo não deixava de pregar o evangelho. Quando eles iam ser expulsos de uma cidade, eles iam cantando, louvando a Deus. Paulo devia ser aquele cara e tinha argumento, então discutia com o juiz da cidade, com o prefeito, com as autoridades, ganhava o mendigo, ganhava todo mundo e ninguém suportava Paulo, porque muitos se preocupavam com o alastramento do evangelho, e isso era perigoso para uma minoria que geralmente, né, isso não é novidade, uma minoria que gosta de deter o status quo, né, e aquele poder sobre
uma grande massa. E o evangelho é liberdade, o evangelho é libertação. E libertação de tudo, é libertação de todas as correntes, todas as escravidões que o ser humano pode experimentar, sejam espirituais, sejam físicos, sejam emocionais, e sejam também, por que dizer que não, nacionais. Então, a palavra do Senhor dizia que Paulo fazia isso com coragem. O pastor Rogério da Igreja Batista aqui em Santa Rita nos sempre fala isso, né? Ele sempre comenta com a gente, sempre dá esse exemplo. Quando Paulo chegava numa cidade, ele já sabia onde ele ia pregar, que é na sinagoga. Aí depois ele olhava para saber onde ele ia apanhar, que era geralmente a praça principal da cidade, que tinha lá. Ele já ia reconhecendo o terreno. Ali eu vou pregar, ali eu vou apanhar e eu vou passar a noite aonde? Na cadeia, ali na outro lugar. Então onde ele chegava, tinha sempre uma sinagoga para ele pregar, uma praça pública para ele ser chicoteado, açoitado, e um lugar onde ele passaria a noite, que era na prisão. Mas a palavra de Deus nos mostra, com o testemunho do apóstolo Paulo, que ele jamais deixava de pregar o evangelho. E diz no versículo 3 que eles falavam ousadamente e por meio do Espírito Santo realizavam muitos milagres. Para aqueles judeus serem convertidos, eles tinham que ver coisas acontecendo. Então cadeias se quebravam, mortos ressuscitavam, coxos se levantavam. Aquele cara nunca tinha andado, a palavra de Deus diz aqui. E por causa disso muitos creram, muitos, mas outros não. A opinião pública aqui se dividiu também. Teve gente que nem com milagre soube aproveitar a oportunidade e aceitar a Jesus. Não creram. E nesse momento, para não ser mais apedrejado, Paulo e Barnabé fogem. Era plano de Deus que fugissem, porque depois nós vemos no final desse texto que eles voltam para lá e continuam a obra. Então eles vão fugidos para 2 cidades, Listra e Derbe. Então eles tinham tudo para recuar. Pense bem, você chega num lugar, não é bem recebido, é colocado para fora a pontapés e vai para uma outra cidade. Nessa cidade você prega na sinagoga e de repente surge um motim para te jogar pedra e te matar da forma mais brutal possível. Então você tem que sair correndo. Numa dessa você já pensa, eu vou para minha casa, né? Não é de Deus que eu faça isso, né? Esse não é a vontade de Deus para mim. Mas era a vontade de Deus que Paulo sofresse por amor a Cristo. E Jesus, na aparição para Paulo, tem aquela visão e ele fala, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor. Perseguir a igreja do Senhor, quem mexe com a igreja do Senhor, mexe com o próprio Senhor. Ele falou, por que me persegues? Então Paulo passou a ter um papel muito relevante, passou a ser perseguido por amor a Cristo. Maravilhosa a história do apóstolo Paulo. Então, querido, não importa a perseguição que você sofrer ou continuar sofrendo. Não espere que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho sozinho, vai descer do céu como uma pomba, vai falar milagrosamente com o ímpio e ele vai se converter. Ele quer a sua boca, ele quer os seus pés, as suas mãos. Glória a Deus, nós voltamos com as células, um instrumento poderoso para a gente evangelizar a vizinhança. Eu não sei como foi lá na Andressa, mas na irmã Adelina foi uma bênção a nossa primeira célula. Estavam lá uma vizinha que não é cristã, não é evangélica, mas foi tocada pela presença de Deus, recebeu oração pelas suas vistas e percebemos ali que o Senhor agiu, reconfortou aquele coração. É uma bênção, querido. O Senhor quer as suas mãos, os seus pés, a sua simplicidade, o seu jeito de falar. Você não precisa ser formado em nada. É claro que a gente se atualiza, estuda, mas o Senhor Jesus, Ele deseja usar a sua vida se ela estiver disponível. O profeta Isaías disse somente para o Senhor assim, olha, eis-me aqui, me envia. Ele nem sabia para onde, nem sabia o que Deus tinha para ele, mas o Senhor apareceu para ele, Senhor, eu vou. É isso que nós temos que ter, o nosso coração disponível. E o que mais me chama a atenção nesse trecho, é a reação de Paulo e Barnabé.
Depois desse milagre que eles fizeram ali pela atuação do Espírito Santo, aquele povo achavam que eles eram a encarnação de Zeus e a encarnação de Hermes. Na mitologia grega, Zeus era o deus mais, poderosão, bonitão. Talvez Barnabé fosse esse tipo mais sarado, a gente não sabe. Mas a palavra de Deus diz que eles achavam que Paulo era Hermes, porque Hermes é que falava. O deus Hermes na mitologia grega era aquele que levava a palavra, aquele que falava, Daí hermenêutica, que é o estudo da interpretação, hermenêutica da Bíblia, hermenêutica do direito também. Então Hermes é aquele que levava, segundo a mitologia grega, correspondência, Tanto é que também tem a ver com o correio e não sei o que e tal. Então eles achavam que aqueles dois eram encarnações de deuses e começaram a se agitar para oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé. Que absurdo, E tinha uma lenda na época. Por que eles ficaram tão desesperados? Primeiro porque o milagre que eles praticaram ali, que eles realizaram pela atuação do Espírito Santo, foi algo maravilhoso. Foi um cara que jamais tinha andado e de repente ele dá um salto e se põe de pé. Isso aqui é uma coisa fantástica, isso não tem explicação. Então aquele povo por si só, por aquele milagre, eles já ficavam ouriçados. Só que tinha uma lenda entre eles, aquele povo, que um dia, muito antes, num passado muito distante, aquele povo de Listra, daquela cidade, não reconheceu uma outra visita de Zeus e Hermes, numa visita que eles também fizeram como seres humanos, mas somente um casal de idosos viram ele passar lá de longe. Então, segundo eles, isso jamais poderia acontecer novamente. Então, eles estavam ali naquela situação: olha, esse cara é Zeus e esse é Hermes, a gente já deixou escapar uma vez, não vamos deixar de novo. Então fez aquele tumulto, todo mundo, para tentar sacrificar e tentar adorá-los. Isso é um valioso ensinamento para os nossos dias. A reação de Paulo e Barnabé foi rasgar as suas vestes. Rasgar as vestes para aquele povo oriental significa aflição. Era um sinal de desespero, de não sou digno, Primeira coisa quando a gente vê fulano rasgou as vestes, Até dá uma impressão de ser uma coisa dramática, uma dramaturgia. Você rasga as vestes, eles rasgavam as vestes, jogavam pó na cara. Aflição, luto, tristeza. Foi isso que Paulo fez e Barnabé também. Eles ali negaram receber qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de fama, qualquer tipo de importância maior do que o poderoso. E isso vale para os nossos dias, A gente vive momentos na história da igreja onde, para o gosto de muitos, o milagre é mais importante ou mais atraente do que o Espírito Santo. A gente vê que o poder está mais atrativo do que o poderoso. As pessoas, elas buscam a unção, mas elas não buscam o ungido. É claro que o ungido tem toda a unção, o Todo-Poderoso tem todo o poder e Ele derrama poder sobre a sua igreja. Mas nós temos que buscar ao poderoso e não buscar o movimento. Há uma diferença bem pontual sobre isso. E as pessoas hoje em dia buscam intermediários poderosos, que sejam oráculos, que falem para elas o que elas devem fazer ou não. E quem geralmente busca sempre isso é porque não está muito afim de um relacionamento com Deus, quer um atalho, não quer buscar a fonte de todo o poder. E esses intermediários dos nossos tempos costumam cobrar muito pelo show, gostam da glória, gostam da honra. E vivemos dias difíceis, queridos, mas esse exemplo de Paulo e Barnabé nos faz refletir. Eles diziam em alta voz que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões. E o motivo pelo qual eles estavam lá é para converter aquele povo. Vocês estão atrás dessas coisas vãs, eles falavam. E para que eles se voltassem ao Criador.
Os estudiosos do grego dizem que essa coisas vãs significam falsos deuses. Então eles estavam falando, olha, vocês acreditam nessa porcariada toda? Não, nós estamos aqui para provar que Deus é o Deus verdadeiro. Jesus, o crucificado que foi morto, mas vive, esse é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que mesmo depois de falando tudo isso, continuavam, mesmo eles falando tudo isso, aquele povo ainda insistia em querer sacrificar. Então, por providência de Deus, Deus impede que eles façam isso. Vêm judeus daquela primeira cidade onde eles tinham sido chutados e apedrejam Paulo. Apedrejam, como diz o santarritense, apedrejam de acordo mesmo. Então, deixam Paulo inconsciente, achavam que ele estava morto, arrastaram ele para fora da cidade. Nós aprendemos nesse trecho que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não seria possível que Deus permitisse que aqueles missionários que estavam fazendo a obra de Deus fossem adorados. Então Deus apaga Paulo. Nem que seja para isso necessário, que mesmo Paulo não tendo a culpa, o Deus Todo-Poderoso não ia permitir uma coisa dessa. Então, Paulo é apedrejado. E muitas vezes a gente sofre coisas assim, sofremos por amor a Cristo, somos perseguidos, atribulados, mas fazemos isso por amor a Cristo. Muitas vezes estamos sofrendo não pelos nossos interesses. Quando a gente está sofrendo pelo nosso interesse, é coisa da vida, a gente ganha, a gente perde, tudo bem. Nem tudo é espiritual nesse sentido, religioso. Mas se nós estamos sendo afligidos por amor a Cristo, por professar a nossa fé e viver conforme a nossa consciência cristã, e por isso somos perseguidos, então o Senhor nos dará o livramento, Ele nos recompensará, em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor que os irmãos, vendo Paulo ali inerte, os irmãos ali ficaram em volta dele, e ele se levantou. Ele que estava praticamente morto, de tanta pedrada. Os irmãos chegaram ali, os cristãos, os companheiros de Paulo, e ele se levantou. Isso nos ensina o poder da intercessão. Nós temos experimentado o poder da intercessão nessa igreja. Eu, a minha família, a Luana, meus filhos, temos passado momentos difíceis e temos tido intercessão dos irmãos, e nós temos sentido isso. E o Senhor tem dado vitória para nós. Tem dado escape, tem dado livramento e tem dado sabedoria. E o Senhor tem usado a vida dos irmãos para nos abençoar, tenha certeza. Então, queridos, provavelmente a Bíblia não fala nesse trecho específico. A Bíblia fala que aqueles irmãos ficaram em volta de Paulo e ele se levantou. Mas eu imagino que aqueles irmãos fizeram uma oração do fogo mesmo. Aquela oração poderosa, intercessória, pedindo a Deus que poupasse e livrasse a vida de Paulo. Na tarefa de pregar o Evangelho, queridos, muitos vão na frente. Muitos são chamados para ir mesmo, de peito aberto, enfrentar o que vier. Mas muitos que ficam aqui, não ficam aqui sem fazer nada. Nós oramos bastante. E orar só não é uma desculpa para não ir. Se você tem um chamado e não vai, Deus vai te cobrar. Mas às vezes não é o nosso chamado ir para um outro país ou para uma outra região. Deus quer nos usar aqui. Enquanto estamos aqui, nós oramos pelos que estão lá. Mas nós estamos indo também, indo no nosso vizinho, indo na nossa escola. Nunca deixamos de ir, na verdade. É que para aqueles que ficam, que não vão exatamente para uma outra cultura, precisam dar muito suporte em oração e também em investimento financeiro, para que essas pessoas que estão lá fora, no campo, sejam supridas nas suas necessidades. E Deus ouve as orações, queridos. Muitas vezes é difícil, a oração não atendida, ou a oração que demora para ser atendida, nos gera uma ansiedade, gera uma dificuldade, como o pastor Zacarias mesmo pregou aqui no culto da unidade. Mas a gente tem que se lembrar, Pedro foi liberto da prisão, milagrosamente, enquanto os irmãos estavam reunidos na casa da mãe de Marcos. A mãe do apóstolo Marcos, Maria, tinha uma célulainha ali, né? A galera se reunia lá para comer e para orar, e oravam e varavam a madrugada orando, e o Senhor agindo, a igreja sendo perseguida e eles orando, e o Senhor livrando Pedro daquela prisão. Tudo pode ser mudado pela oração, conforme a vontade de Deus. Amém, queridos? Creia, ore, em nome de Jesus. Já estamos caminhando para o final.
E tempos mais tarde, então, Paulo e a sua equipe voltam para aquelas primeiras cidades, lá na Antioquia e em Icônio, naquelas cidades onde eles foram recebidos, rejeitados, onde eles tiveram que pisar os seus pés e lançar poeira dos seus pés. E diz a palavra que lá naquela cidade primeira, onde eles foram rejeitados, eles fortaleceram os discípulos que eles tinham feito para Jesus. Então foi necessário tudo isso acontecer para que voltassem à primeira cidade onde tinham sido rejeitados, onde o evangelho não foi aceito de primeira, e ali eles fortaleceram os discípulos que tinham feito. Louvado seja Deus, a palavra nunca volta vazia. Você pode pensar que às vezes, olha, eu plantei, aí vai vir outro, e amém, que venha outro e colha, porque é para o reino de Deus. Mas às vezes você também vai voltar para ver, ou vai ter notícia da grande maravilha que o Senhor está fazendo, onde você deu a sua contribuição. Isso é maravilhoso. Então, queridos, Deus, através de Paulo ali também plantaram igrejas, consagraram presbíteros, e chegando para casa de volta, eles confortaram os irmãos, relatando as maravilhas que Deus fez. Fizeram aquela carta missionária, fizeram aquela reunião lá, olha, o Senhor fez tanta coisa lá, aconteceu isso e aquilo. Tiveram provavelmente aquelas reuniões e falaram entre eles lá como o Espírito Santo estava se espalhando tremendamente entre os gentios. E os gentios, para os judeus, eram um povo meio difícil, os estrangeiros não eram muito aceitos. E Paulo foi o grande responsável por levar o evangelho a todas as pessoas, quebrando de fato essa barreira entre judeu e grego e bárbaro e todos os povos, porque de fato o evangelho é para toda criatura. Amém, queridos? Hoje nós falamos um pouco sobre a vida de Paulo, sobre esta viagem específica que ele fez, e o Senhor deseja falar aos nossos corações também. O Senhor deseja que nós sejamos intrépidos, que nós sejamos ousados. E ousadia não é ser petulante. Ousadia não é você achar que a sua fé é melhor do que a dos outros, ou que você tenha melhor eloquência, ou ganhar pelo convencimento, ou pela chatice. Não é isso. Ser ousado é não temer a retaliação do inimigo, porque o inimigo pode se levantar, mas da mesma forma com que ele vai se levantar, ele já caiu. A sentença dele já está certa, e nada vai parar o avançar do evangelho. Que nós sejamos, eu e você, fortalecidos, encorajados, para sermos instrumentos de Deus nesta cidade onde nós estamos. Talvez nós nunca vamos experimentar estar em outros lugares pregando o evangelho. Amém, se Deus não quiser, eu estou bem aqui, em Santa Rita. Glória a Deus por isso. Mas eu quero fazer de tudo para que nesta cidade o nome de Jesus seja conhecido e seja glorificado. E eu quero estar junto com você nessa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus, que foi pregada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem seus planos para as nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos planos, fazemos planejamentos, mas é o Senhor, diz a Tua palavra, que nos dá a resposta. É o Senhor que nos fala, Senhor, aquilo que vai acontecer. É o Senhor que nos dirige, porque afinal a Tua palavra nos diz que nós somos como folha no vento, e que o vento leva para onde quer. Nós queremos ser levados assim pelo Teu Espírito Santo, para onde o Senhor nos determinar. Mas nós queremos fazer isso, Senhor, não de qualquer jeito. Nós queremos fazer isso de forma ousada, consciente, corajosa, ainda que doa a quem doer, ainda, Senhor, que pessoas não fiquem contentes com as nossas posições, ainda assim, pelo Evangelho, nós enfrentaremos qualquer dificuldade, Jesus. É isso que é ter coragem. Nos coloca isso no nosso coração, que jamais falte, Senhor, esse sentimento em nós, para que, se precisar falar aquilo que alguém precisa ouvir, que o Senhor nos coloque as palavras certas, mas que não deixemos de falar, porque o Senhor deseja salvar. Nós queremos ser instrumentos Teus, Pai. Que o Senhor use as nossas mãos, as nossas bocas, os nossos pés,
os nossos corações, as nossas casas. Que o Senhor use, Senhor, as nossas vidas, Pai. Porque, afinal de contas, tudo que nós temos é Teu, Senhor. Então nós queremos, com tudo que nós temos, também honrar e bendizer o Teu nome. E ser instrumento para que a Tua glória seja manifestada nessa cidade, em cada bairro, nas nossas vidas, na nossa família. Queremos ser bênção dentro das nossas casas, Pai. E fora dela também, para os nossos amigos, para o nosso trabalho. E queremos ter essa ousadia, Senhor, que o exemplo de Paulo nos encoraje a viver dessa forma, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos isso, mas acima de tudo nós Te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos.